Olá a todos, eu sou o professor Juan Carlos e, dando continuidade à resolução deste exercício, de seguida vamos a resolver a segunda linha, onde se pede para calcular as derivadas da função implícita z. Para isso, vamos a ter que utilizar fórmulas bem conhecidas, fórmulas que de seguida eu vou lembrar, e portanto, esta segunda linha é basicamente um exercício de cálculo de derivadas. Derivada que eu vou calcular com todos os pormenores já de seguida. Portanto, vamos abrir o quadro e vamos ver a resolução. Então, da linha anterior, sabemos que a condição f de x, y, z igual a zero define a função implícita z como função de x, y na vizinhança do ponto P. E então podemos agora entrar na resolução da segunda linha, onde se pede o cálculo da derivada de z com relação a x e com relação a y. Bom, a derivada com relação de z com relação a x é uma fórmula bem conhecida, é igual a df dx a dividir por df dz. E a derivada com relação a y dz, de maneira semelhante, é igual a menos a derivada de f com relação a y a dividir pela derivada de f com relação a z. Portanto, na realidade, temos que calcular as três derivadas parciais, primeiras derivadas parciais, da função f no ponto P. Portanto, essas derivadas depois vão servir para calcular o que pede este exercício. Então, vamos a calcular, em primeiro lugar, a derivada de f com relação a x. Então, temos que derivar a nossa função com relação a x. Será a derivada de... Esta derivada será com relação a x, mais a derivada de 2z cosseno de 2z mais y menos 3. Bom, aqui podemos imediatamente reparar que a derivada desta segunda parcela é zero. Uma vez que não depende de x, essa derivada podemos afirmar que é zero. Vamos então calcular esta derivada, que é muito simples, a expressão derivando com relação a x, obviamente, isto é 2, então vamos ter 2 elevado a 2x mais y. Substituindo pelas coordenadas do ponto 1, 2, menos 1, que são as coordenadas do ponto P, podemos ver que a derivada de f com relação a x é 1, 2, menos 1, é igual a 2 elevado a 0, que é 2. Pronto, então, já temos o valor da derivada da função f com relação a x. Vamos então calcular agora a derivada de f com relação a y. Vamos então continuar. Derivada de f com relação a y. Vamos então derivar a nossa função. Eu já estou a escrever aqui a expressão da derivada. A expressão da derivada é uma função exponencial. Depois temos um produto, derivada de 2z. Esta derivada de 2z, obviamente, isto vai ser igual a zero, né? Uma vez que não depende de y. Vezes o... vamos mudar a cor para cosseno de 2z mais y. E depois temos que derivar. Portanto, seria mais... Vou escrever aqui. 2z vezes a derivada do cosseno, que é menos seno de 2z mais y, e vezes a derivada de 2z mais y com relação a y. Esta derivada
com relação a y é 1. E então, vamos ver quanto que isto dá. Faltou aqui dizer que esta derivada aqui também é 1. E então vamos a ter ele elevado a 2x mais y menos 2z seno de 2z mais y. Substituindo aqui pelas coordenadas do ponto 1, 2, menos 1, o resultado vai ser e levantado a 0, que é 1, obviamente, mais 2 seno de 0. Sim, seno de 0. Ou seja, 1. Então, esta derivada é igual a 1. Vamos continuar. Agora falta a derivada com relação a z. Antes de continuar, por favor, tenha em conta que esta derivada foi calculada no ponto 1, 2, menos 1. Ok? Vamos proceder da mesma maneira. Vamos escrever as expressões. Portanto, 2z vezes a derivada do cosseno, que é menos seno de 2z mais y, e vezes a derivada de 2z mais y. Bom, a derivada desta primeira parcela é 0, uma vez que não depende da variável z. A derivada de 2z é igual a 2. A derivada, da mesma forma, esta derivada é 2. Então, sendo assim, a expressão da derivada será 2 cosseno de 2x mais y menos 4 seno de 2x mais y. Vamos substituir pelas coordenadas do ponto P para obter o valor desta derivada com relação a z no ponto com coordenadas 1, 2, menos 1. Então vamos a ter 2 cosseno de 0 menos 4 seno de 0. 0. Portanto, isto obviamente é igual a 2. E este é o valor. Ou seja, já temos os valores das três derivadas com relação a x, com relação a y, com relação a z no ponto. Vamos então utilizar esses valores para calcular a derivada da função z com relação a x. Portanto, dx, como eu expliquei no início do vídeo, é igual a menos dz df dx, peço desculpa, a dividir por df dz. Então, df dx, está aqui na parte superior do quadro, deu 2. Então, será menos 2 a dividir por 2. É menos 1. E este será o valor da derivada de z com relação a x. E a derivada de z com relação a y pode ser calculada de maneira semelhante. É df de y a dividir por a derivada de f com relação a z. A derivada com relação a y está aqui. Estamos a ver aqui na parte superior do quadro. Foi 1.
Então, sendo assim, será 1 menos 1 meio. E esta é a resposta desta linha.